Olá, aquarianos, tudo bem com vocês? Vamos começar aqui uma tiragem da semana, começando no dia 10 de novembro. Podemos considerar dia 9, que é domingo, que é o primeiro dia da semana também, incluir aqui no pacote, tá? Mas vamos ver o que o universo reserva para vocês aí na próxima semana, saber o que pode acontecer, para vocês se prepararem melhor. Lembrando que essa é uma tiragem coletiva, pode ressoar com você, mas pode também acontecer de não ressoar e tá tudo bem. A gente fala com muitas pessoas, então é normal quando isso acontece. Se você quiser fazer uma tiragem individual para saber da sua energia, do seu momento, me chame, eu vou deixar meu contato aqui na descrição do vídeo, tá? E se ressoar com você, por favor, comente para eu saber, tá? Vou ficar feliz em saber e vou pedir principalmente para vocês se inscreverem no canal, que meu canal tá começando, tá precisando de uma ajudinha de vocês, tá bom? Então vamos começar pedindo para o universo me fazer de canal limpo e direto, para que através dessas cartas de tarô eu veja, eu encontre as respostas que busco, as respostas que procuro, sem interferência dos meus pensamentos, emoções, medos e desejos, para que o aquariano receba a mensagem de forma mais clara e limpa possível. Então vamos lá, vamos começar tirando a energia da semana, tá? Então eu vou tirar uma carta e mais três para contextualizar. Vamos lá. Energia. Três de copas. Energia do três de copas. Vamos lá. Lua. Força. E sete de paus. Então vamos lá, vamos começar com a energia, vamos entender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Bom, a sua energia é três de copas, ou seja, você está numa energia de socializar, de encontrar pessoas. Eu estou olhando para lá, gente, por causa do reflexo, eu tenho que ficar vendo aonde não bate reflexo. Aí. Você está nessa energia de encontrar pessoas, de socializar, está numa energia mais leve, né? A gente fala muito aqui de leveza, tá? Quando a gente fala de relacionamento, a gente pode falar de superficialidade também, tá? Mas é energia, a sua energia é boa, sabe? A energia é feliz, a energia alegre, você está numa boa energia, tá? Ou vai entrar nessa energia na semana. Mas aí a gente tem um contexto aqui, talvez o tarô esteja até te falando que você vai entrar nessa energia, tá? Porque a gente vê aqui a carta da Lua. A carta da Lua, ela fala muito de medos, inseguranças, tá? Então, é uma carta que traz uma certa confusão mental, tá? E a gente também tem uma carta de ser defensivo aqui, que é o sete de paus, que é uma carta de se defender, né? Às vezes é uma carta de insistir, de persistir também, tá? E temos a força, tá? Então eu vejo assim duas hipóteses aqui, tá? Ou você está numa energia superficial de alegria, tentando botar para debaixo do pano problemas que você tem que resolver, porque a Lua fala de inconsciente, né? De questões mais internas. Então, talvez o tarô falando assim: olha, você está nessa energia ali, mas você está, na verdade, fugindo de algo que você tem que resolver internamente, algum problema, de repente fazer uma terapia, alguma coisa assim, né? Parece que você resiste um pouco, né, a falar dessas questões ou a pensar nisso. Então você vai lá, sai, vai pra balada, vai pro barzinho, encontra as amigas, né? Mantém até relacionamentos talvez superficiais, porque você tem questões internas que você tem que trabalhar e você não trabalha. E o tarot tá te pedindo força também na energia, né? Talvez a energia de força não é só de força, de coragem, também de coragem, talvez dizendo que você tem que lutar, né? Ir atrás ali do que você precisa combater, enfrentar, né, no seu inconsciente aí, talvez feridas, traumas do passado, mas a carta da força, ela também fala sobre se controlar, né? Então talvez você precise aprender a controlar aquilo que te machuca. Vamos supor, vou chutar uma coisa aqui. Você teve um trauma que você foi traído no passado. Aí você se relaciona com as outras pessoas baseadas nesse trauma. Você não consegue controlar aquilo que você sente porque você está sempre na defensiva, sempre inseguro, e aí você se relaciona de forma superficial. Essa pode ser a sua energia também, tá? Então, assim, o que eu tô vendo aqui, apesar dessa energia ser uma energia muito alegre, eu tô vendo que ela tá mascarando algo mais profundo aqui, tá? Eu tô entendendo isso, porque essas cartas aqui não estão casando muito com a alegria do três de copas, entendeu? Elas estão mostrando que tem algo além, algo por trás disso, tá? Então vamos entender melhor, eu vou pegar o desafio para a gente entender melhor o que pode estar por trás disso, tá? Então esse aí é o aquariano, vamos ver o desafio do aquariano nessa próxima semana aí que se inicia. Vamos ver o desafio do aquariano. Sete de ouros.
Vamos pegar 3 cartas para o contexto. 4 de copas. 2 de espadas. E 9 de ouros. Vamos entender, então, qual é o desafio da semana aí, tá? Bom, a gente vê aqui a primeira carta, né, que foi a carta do desafio em si, que é a carta do 7 de ouros. A carta do 7 de ouros, ela fala muito sobre analisar situações, de talvez, às vezes, um pouco de insatisfação por ver que você não está colhendo aquilo que você plantou, a colheita não está satisfatória, ou pode ser você esperando colher resultados de algo que você iniciou, que você plantou, que você investiu, tá? Mas ela fala, especialmente, de uma forma geral, ela fala de análise e de paciência, tá? Esse é o seu desafio. Análise e paciência, tá? Vamos ver, vamos entender. A gente tem aqui a carta do 4 de copas, tá? E 2 de espadas, tá? Vamos começar por aqui. O 4 de copas é uma carta de insatisfação, é uma carta de apatia, sabe? É uma carta de desânimo. E o 2 de espadas fala sobre dúvida, mas dúvida, assim, que você não consegue escolher um caminho, porque você não enxerga, o resultado desses caminhos, dessas escolhas, você não sabe, né, "Ai, se eu escolher isso, eu não sei como é que vai ser, se eu escolher aquilo, eu tenho medo do que pode ser". Então, é uma dúvida que te prende, que te bloqueia e você não consegue escolher, tá. A gente viu lá na energia que você pode estar numa energia de estar botando para debaixo do tapete questões importantes que você tem para resolver internamente, tá. E o que está aparecendo aqui é que você talvez não tenha paciência. Por exemplo, ó, tem gente que eu conheço gente assim, que não tem paciência, por exemplo, de fazer uma terapia. Ai, vai lá, fica falando, falando, nada muda, nada acontece, não tem paciência para fazer terapia, não serve para mim, tá? Tô dando um exemplo, tá? Então, assim, o que que o tarot tá falando? Você tem que ter paciência, senão você nunca vai resolver seu desânimo, essa sua apatia. E aí eu estava falando de, por exemplo, de amor, de se relacionar superficialmente, porque você tá desanimada, sabe? Porque você já teve muitas decepções e você não foi resolver esses traumas, essas decepções do passado, você vive desanimada, achando que não dá em nada. Então, assim, você vive bloqueada. Você não decide nada, você só vive, você só vai, entendeu? E aí, o tarot tá pedindo paciência, você tem que fazer, você tem que fazer. Olha só, eu falei que essa carta fala de análise, né? Aí eu vou falar, para você fazer análise, fazer terapia. Essa carta não quer dizer isso, mas é só pra você ver a coincidência das palavras, né? Para você ter paciência com você, né? Para entender que existe algo que você precisa desbloquear, mas você precisa entender o que que é que você precisa desbloquear. Você tem que analisar o que você precisa desbloquear, senão você sempre vai viver nessa apatia. Mas a partir do momento em que você consegue passar por esse desafio, né, de ter paciência para desbloquear o que você precisa desbloquear, você chega no 9 de ouros. Você consegue chegar no momento de satisfação, de se sentir confortável com você. Sabe, essa carta aqui fala muito de zona de conforto, então ela fala muito sobre estar confortável no lugar que se está, de aproveitar aquilo que se tem, né? Então é uma carta assim de bem-estar, tá? Então assim, o seu bem-estar chega a partir do momento que você tiver paciência para analisar aquilo que você precisa analisar, pensar sobre o que você precisa pensar, para sair da apatia, conseguir se desbloquear, decidir um caminho para tomar, o que que é que eu tenho que resolver, né? Para conseguir chegar nesse bem-estar do 9 de ouros, tá? Eu tô vendo muito questões internas, então eu nem tô vendo. Eu tô falando de relacionamento porque normalmente essas questões envolvem a forma como a gente se relaciona, tá? Então é difícil eu enxergar aqui, do jeito que eu tô vendo a história, ver trabalho, tá? Se eu fosse levar para o trabalho, eu diria que você está num trabalho e que você diz que está tudo bem, mas que você é extremamente insatisfeito, você se sente inseguro naquele trabalho, né? Você não tem ali um uma segurança mesmo, uma estabilidade, parece que é um trabalho que está sempre te trazendo problemas, conflitos, que você tem que ficar se controlando e se defendendo, sabe? Então, mas você finge ali, ah, tá tudo bem, é o que eu tenho, aí você vai levando com superficialidade, que é o 3 de copas nesse caso, e que aqui, na verdade, você teria que investir em algo e ter paciência para colher, né? Então, assim, você precisa analisar aonde você pode pôr a sua energia de trabalho, o seu tempo de trabalho, para sair dessa apatia, desse bloqueio que é esse trabalho que você não gosta, que você está sempre na defensiva, né? Que te deixa bloqueado, estagnado, porque você não sabe para onde olhar para você conseguir alcançar uma satisfação, financeira, enfim, no próprio trabalho, bem-estar trabalhando mesmo, né. Também podemos ler assim se a gente falar de trabalho, tá bom?
Vamos tirar agora melhores atitudes para o tarô, mostrar pra gente o que pode ser a sua melhor atitude aí nessa semana, tá? Vamos ver. Vamos ver. Pajem de espadas, 5 de ouros, o Papa, a torre, como melhores atitudes, hein? Então vamos lá. Melhores atitudes, pajem de espadas. É engraçado que o pajem de espadas, de um certo modo, ele se parece um pouco com o 7 de ouros, porque ele também fala de analisar as situações, tá? Ele também fala de análise, ele fala de prestar atenção, ele fala de comunicação, ele é um mensageiro, querendo ou não, o pajem é um mensageiro, né? Então, ele está dizendo aqui que a sua melhor atitude é agir como um pajem de espadas. Vamos tentar entender então, tá? Aí a gente tem os 5 de ouros, o Papa e a torre, tá? Então vai lá, 5 de ouros, Papa e torre. Para vocês é o contrário aqui, peraí, assim, tá? Ih, calma aí, que eu errei tudo aqui. 5 de ouros, Papa e torre, pronto. Ele tá falando isso como melhor atitude, tá? Melhor atitude. O que a gente poderia dizer de melhor atitude do 5 de ouros? O cinco de ouros é uma carta de escassez, tá? De se sentir deslocado, se sentir sozinho, se sentir rejeitado. Olha só, hein? A gente estava falando de algo oculto em você, né? Que você não quer olhar, e isso faz você fazer as coisas com superficialidade, fingir que não está acontecendo nada internamente para continuar vivendo, né? E aqui a gente tem uma carta que fala de rejeição, de se sentir escasso, né? Tudo isso podem ser crenças, né? Podem ser traumas, né? Aquela coisa de ser muito escasso no passado, então você tem medo de perder dinheiro, você sente sempre que está sem dinheiro. Pode ser um trauma aí, uma questão de rejeição que você sofreu, então você carrega com você essa rejeição. Por isso você tem algo, questões internas que você não está trabalhando e faz você agir com superficialidade na vida, fingindo que não está sentindo nada, que tem um problema que está dentro de você, né? Pode ser. O Papa, olha só que interessante, gente. O Papa, ele é uma figura sábia, é uma figura que aconselha. Pera. Ele é uma figura também, né, de moral, ele é uma figura de estabilidade, né? Mas de compromisso, mas ele também é uma figura de sabedoria. A gente fala que no tarô, o Papa pode simbolizar, por exemplo, algum líder espiritual, religioso, tipo um padre, um pastor, algum líder espiritual de qualquer outra religião, ou a gente pode estar falando de alguém que aconselha. Quem é que aconselha a gente, que ouve a gente, né? O Papa, o padre não é aquele que ouve para você se confessar. Quem é que ouve a gente? Não é numa terapia que a gente faz isso? A gente fala que o Papa no tarô pode representar um terapeuta, tá? E olha só, tá nas melhores atitudes, tá? A torre como melhor atitude. Você tem que botar alguma coisa abaixo. Tem que ruir com uma estrutura, tá? O que eu tô entendendo aqui, gente? Que você precisa fazer terapia. Sinceramente, é desconstruir certas crenças de rejeição, de escassez. São coisas que a gente acha que não. Você sabe que teve uma vez que eu vi uma moça fazendo um exercício que eu achei o máximo. Eu vi como eu tinha uma crença de escassez. Ela falou assim, ó, repete pra você na frente de alguém, especialmente. Fala assim, eu amo dinheiro. E percebe o que você sente quando você fala isso. Se você sente um mal-estar de como se você estivesse falando que você é uma pessoa que faz qualquer coisa por dinheiro, ou que você é interesseira, se você sentir um mal-estar, um sentimento ruim, é porque você tem uma crença de escassez com dinheiro, né? Então é interessante a gente perceber coisas que normalmente a gente não percebe, né? Tem coisas que são tão profundas, tão internas e que a gente nunca olhou que a gente não percebe que tem, tá? Quem é mais alerta para esse tipo de coisa consegue, mas tem muita gente que não nem pensa nisso, tá? Então, eu acho muito aqui que essa carta aqui tá representando suas crenças, sabe? De rejeição, do tipo assim, ah, eu nunca consigo uma relação, ah, ninguém nunca quer nada com nada, ah, nunca dá certo, ah, tá todo mundo, ninguém tá nem aí pra ninguém. Esse tipo de frase são frases que refletem uma crença de rejeição ou de abandono, por exemplo, né? Então, o que eu tô vendo aqui é que você tá. A melhor atitude, ó, fala de uma carta de fazer análise de novo, né? De analisar as coisas, assim como a gente fez no desafio. O desafio é você analisar e ter paciência. Aqui também tá como uma melhor atitude.
analise, pense, comunique, fale sobre o que você sente, o que você pensa. Com quem? Com alguém que pode te ouvir, te orientar, né? Para quê? Para você destruir crenças, para você botar abaixo crenças que te atrapalham. Por quê? Senão você vai viver assim, ó, na superficialidade, que parece que tá tudo bem, mas você nunca alcança aquilo que você quer, você nunca está satisfeito, tem sempre uma insatisfação, seja na vida amorosa, seja na financeira, no trabalho, parece que tem alguma coisa assim, nossa, a vida não é como você gostaria de ser, e talvez você se convença, estando nesse três de copas, que a vida é assim, não se pode ter tudo que quer, se a gente não tem sorte no amor, a gente tem sorte no dinheiro, porque não dá para ter as duas coisas, sabe? Essas crenças assim de se conformar com aquela realidade que você está vivendo, que você sente um mal-estar, mas que você não consegue entender e nem ver saída, você acha que é normal viver desse jeito, tá? E o tarô tá dizendo, meu, vai fazer terapia, ele tá muito claro aqui pra mim. Tá muito claro ele falando isso, gente, tá? Tem algo em você aí que precisa ser curado, que precisa ser tratado, que precisa ser desmontado, desestruturado, destruído, para ser reconstruído de uma outra forma, tá? Então eu vou pedir um conselho. Nossa, agora eu dei uma de terapeuta aqui, gente. Eu sou terapeuta também, sabia? Só que eu não atuo mais. Mas eu também sou reprogramadora mental. Na verdade, reprogramadora emocional, que é que eu como gosto de chamar. Vamos lá, gente. Vamos pedir aqui um conselho pro tarô. Conselho pro tarô, conselho pro tarô. Morte. Tá vendo a morte? Vamos ver qual outra carta. Rainha de copas. 10 de ouros. Mais uma carta. 3 de paus. Então, esse aqui também tá como conselho. Vamos tentar linkar tudo, tá? Como a gente viu nas melhores atitudes, e melhores atitudes, querendo ou não, é um conselho, né? A gente viu que tem a torre ali, que algo precisa ser destruído. E aqui, como conselho, tem a morte, que algo precisa ser transformado, né? A gente sabe que a torre é um evento assim que desestrutura a gente, mas é uma libertação, né? E quando a gente se liberta de algo que era prejudicial pra gente, e a gente se liberta disso, a gente passa a ser outra pessoa, a gente começa a enxergar a vida de outro jeito, a gente passa por uma transformação intensa na vida. Então é como se a gente estivesse encerrando um ciclo e partindo para um ciclo novo, dando morte a um ciclo e começando um ciclo novo, que é o significado da carta da morte, que está aqui como conselho para você. E aí eu vejo que o conselho é esse, por quê? Porque se você se transforma, você alcança um outro tipo de vida. Primeiro, né, uma vida aqui, ó. Não, pode ser essa primeiro, ó, a 3 de paus. 3 de paus é uma carta de expansão. É uma carta de você olhar para o futuro, com planos, com otimismo, né? Sempre se preparando para o próximo passo, olhar para o horizonte, enxergar algo além dele, né? Enxergar que você tem um caminho para seguir, né? É uma carta que te traz aquela empolgação de início de algo. Agora eu vou por esse caminho, né? E a gente vê aqui, ó, duas cartas que são o ápice em duas áreas da vida, tanto da prosperidade. Aqui é o 10 de ouro, a carta máxima da prosperidade, né? Ela também fala de família, ela também fala sobre legado, mas ela aqui, a gente está mostrando que se você transforma essas suas crenças, que podem envolver inclusive crenças de dinheiro, você vai ter uma vida mais próspera, você vai se estruturar melhor, a sua vida vai ser mais estruturada, você vai destruir aquela estrutura antiga que te deixava sempre nessa sensação de que tem algo errado e a vida é assim mesmo, para uma vida muito mais estruturada e próspera. Ao mesmo tempo que você vai se encontrar, né? Porque a rainha de copas, ela fala muito sobre amor próprio, porque ela é a rainha que tem mais amor, né? É a rainha de copas, a rainha da empatia, do amor profundo, do amor sincero, do amor intenso, né? E ela fala muito sobre amar a si mesma. A rainha de copas fala muito sobre amor próprio, sobre se conhecer, sobre ter autoconfiança, alto valor. Ela se enaltece, né? Ela sabe quem ela é. Então, assim,
a transformação que você vai passar vai também transformar a forma como você se vê. E quando você transforma a forma como você se vê, a forma como você se ama, como você se gosta, você passa a se conectar com pessoas que também estão na mesma sintonia que você. Então, se você está numa energia de superficialidade, que tem um monte de questão para resolver e bota debaixo do tapete, é com gente assim que você vai lidar. Então, você sempre vai encontrar homem que não presta, gente que não quer nada com nada. Isso que vai reforçando, a gente fala que é uma crença autorrealizável, né? Profecia autorrealizável. Então você vai confirmando, você vive em situações que confirmam aquilo que você acredita. Então, se você acredita que ninguém quer nada com nada, é com gente assim que você vai se conectar. Por quê? Porque você está não olhando para questões que fizeram você acreditar nisso, né? Então, porque fulano fez isso. Agora você tem um monte de história empilhada que estão confirmando que ninguém quer nada com nada. Mas teve uma origem isso tudo. Começou em algum momento, né? E quando você olha para dentro, quando você olha para você, para suas questões internas, você descobre que você tem crenças sobre isso, muito enraizadas em você, né? E o tarot tá falando, vai cuidar disso. Quando você fizer essa transformação, sua vida vai mudar, sua vida vai ser outra. Você vai sair dessa energia de fingir que tá tudo bem, ao invés de viver uma vida que realmente você esteja bem, né? Tô achando tão profunda essa tiragem de vocês, aquariano. Nossa, tô adorando. Eu vou pegar um outro deck aqui, que foi realmente terapêutica, né? Vou pegar outro deck aqui pra gente tirar 5 cartas em sequência e ver o que o tarot pode falar mais sobre isso aí pra gente, tá bom? E a gente tenta conectar com isso que a gente já conseguiu aqui nessas cartas. Vamos lá, vamos pedir pro tarot 5 cartas em sequência pro aquariano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. O louco. 7 de ouros. A gente tirou já 7 de ouros no desafio, né? 5 de ouros, a gente também tirou 5 de ouros nos melhores atitudes, né? Que são suas crenças. Olha só como tá se repetindo. O As de Copas. Mais uma carta. 2 de espadas, também uma carta repetida. Você vê que como os decks estão se falando, estão assim, pescando a mesma energia, né? Então ele tá falando de novo aqui, olha. Olha só, o 7 de ouros e o 2 de espadas saíram no teu desafio. Então ele tá mostrando aqui. Você precisa fazer uma análise, você precisa sair desse bloqueio, dessa cegueira, né? Você precisa parar de se recusar em escolher aquilo que você precisa escolher, ainda que seja difícil. Você precisa sair dessa energia de 5 de ouros, que é uma energia de escassez, uma energia de rejeição, né? Uma energia de se sentir deslocado, de não se sentir valorizado. Isso é uma energia muito de se sentir desvalorizado, sabe? Que também muitas vezes é uma crença, né? Eu tinha essa crença, por exemplo, de desvalor. Eu achava que ninguém me levava a sério. E eu não tô falando só de relação, de tudo, do trabalho. Eu super estudei na minha vida, tenho mestrado, tenho doutorado, mas eu chegava nos lugares e eu achava que ninguém me levava a sério. E realmente tinha essa energia, parece que eu atraía, não sei se parecia que eu era insegura, algo desse sentido, aí parecia que não, eu me sentia assim, né? Também nem sei se é real, mas eu me sentia assim, pra você ver como é que são as coisas, né? E ao mesmo tempo nós temos duas cartas de início aqui, tá? Nessa sequência que a gente tirou, tá? O louco é uma carta do se aventurar, do se jogar, né? É a carta zero do tarô, tá? É a carta da criança, né? Ele é uma criança, ele é irresponsável, ele é impulsivo, ele vai sem perceber as consequências do que ele tá fazendo, ele tem essa energia. Mas aqui, nisso que a gente tá falando, eu acredito que muito do louco tá falando sobre essa ser destemido, né? Ele vai sem saber o que vai dar, mas ele vai, né? Então, é aquela coisa de não ter medo, de simplesmente ir. Então, me parece muito que o 2 de espadas, por exemplo, né, no seu desafio, a própria lua na sua energia, é um medo um pouco de encarar aquilo que você precisa encarar, sabe? Você meio que se refugia nessa superficialidade aí na vida muito louca, talvez, ou às vezes você se refugia no trabalho, ou no estudo, ou num vício, ou numa academia, você tem alguma coisa para você focar, mas me parece que são mais coisas superficiais que socializam, né, então eu imagino que talvez se possa ser coisas que não sejam ficar sozinho em casa. Mas você tem uma vida que você superficializa, né, que tem algo profundo que você não olha. Então me parece muito que você tem medo de olhar para isso, né. Você talvez disfarce, fala: "Não, não tenho paciência. Ah, não é para mim. Ah, não, eu já tentei uma vez, não deu certo", e você vai deixando de lado, tá. E aqui tá falando: "Meu, vai.
vai. Não importa o que vem depois disso. Você tem que ir. O tarot tá dizendo, você tem que ir, você vai, só vai. Só vai. É isso. O louco fala só vai, tá? E o As de Copas mostra que você vai ter um novo início emocional, né? Então mostra assim que você tem várias questões aqui para você lidar, né? E tá falando muito sobre você analisar sobre elas e ter paciência sobre esse processo. Mas o tarot tá dizendo, vai. Mesmo assim, vai. Você tem que ir, porque depois que você for, você vai ter um novo início. O seu início, especialmente emocional, porque tudo isso é um fundo emocional, não importa se a gente está falando de relacionamento ou de trabalho, tudo isso tem um fundo emocional. Então, quando na hora que você conseguir fazer essa transformação, que você eliminar essas crenças, transformar essas crenças, a sua vida começa do zero, né? O As. O As é começar do zero, né? É a carta um do naipe, né? Depois do As vem o 2 de copas. Então, é a carta, assim, do início de tudo, né? Então, é como se você tivesse uma renovação emocional, tá? E o tarot tá muito claro aqui, mostrando com essa morte, com essa torre, junto com o 5 de ouros, que você precisa cuidar disso, olhar para isso, tá? Parece que é uma questão importante para você essa semana, tá? Pode ser que tenha algum gatilho para você pensar nisso tudo, acontecer de você entrar nessa energia. Me parece que, assim, é uma energia que você já carrega com você. Isso já existe dentro de você, mas algo vai te despertar para isso. Pode ser esse vídeo, mas algo vai te despertar para isso essa semana, tá? E o tarot tá falando que você realmente precisa cuidar disso e olhar para isso. Agora, gente, por último, eu vou tirar um conselho aqui desse outro. Opa! Desse outro oráculo aqui, são dos animais sagrados, e a gente vai ver qual animal sai aqui, a gente vai tentar entender qual é o conselho do tarô, vamos tentar entender juntos aqui o conselho desse oráculo para você aquariano para essa semana, tá bom? Foi bem terapêutica a tiragem hoje, né? Vamos ver aqui o que tem mais pra gente. Lontra. A lontra, o que vocês sabem da lontra? Olha, o que eu sei da lontra? Eu sei que a lontra é uma carta muito família, né? É um bicho que não vive sozinho, né? Ele vive em família. Então, ou seja, é muito aquela carta do buscar apoio, talvez, né? De você ter o apoio de quem você gosta, né? De você dividir isso com as pessoas que você gosta, que você, enfim, tem questões, talvez se abrir com alguém, né? A lontra fala sobre o quê? Um animal que é alegre. Ele é alegre. Quando você olha para uma lontra brincando, vocês já viram a lontra no zoológico dando cambalhota, assim? Ele é um bichinho que parece que é um bicho que se sente livre, que se sente alegre, sabe? É essa impressão que dá. Ele é um bicho divertido, sabe? Aqui fala muito sobre você não perder essa energia da alegria, tá? Então, o que que eu acho que tá falando aqui? A gente viu que você tá com uma energia meio superficial, meio disfarçando o que tem por baixo, tá? Você tem que tratar o que tem por baixo, mas você também não pode perder a sua essência alegre, né? Você tem que manter essa vibe, tem que manter essa vibe. Ninguém tá falando assim, ó, você tá sendo superficial, então agora você vai lá pra tua cama, deita em posição fetal e chora. Ninguém tá falando isso, né? Para de disfarçar que você não é feliz coisa nenhuma, você é triste e fica triste. Não, ninguém tá falando isso. Tá falando que você tem questões profundas que te fazem viver uma superficialidade que é um disfarce e que no fundo existem questões ali que se você não tratar, você não vai ter a vida que você quer. Mas é para você perder a sua alegria, a sua vontade de viver, a sua socialização? É para você perder isso? Não. Você tem que continuar sendo essa pessoa alegre, social, pessoa que faz as coisas acontecerem. Em paralelo, você vai cuidando do que é interno. Precisa contar para todo mundo? Não precisa contar para ninguém. Conta para quem você quer o apoio, para quem sabe que vai te apoiar. É importante contar para alguém? É importante contar para alguém. Você já vai ter o terapeuta, que a gente já viu, né? Mas é importante dividir, de repente, ó, tô fazendo terapia, falar para sua mãe, para sua melhor amiga, sabe? Falar para alguém que você tá nessa busca interior, assim, que você tá se transformando até para você podendo conversar sobre isso, tem site sobre isso também, levar para terapia, é muito bom, né? Às vezes você sabe de histórias, se você tem sua mãe como sua amiga, às vezes você vai saber de histórias do passado que vai fazer sentido, porque essas questões de rejeição, gente, elas não precisam ser uma grande rejeição, sabe? Tem questões que são muito pequenas, assim, tipo assim, sabe? Quando seu pai todo dia vai buscar você na escola, aí um dia ele atrasou, você tem lá, sei lá, 4 anos de idade, aí os coleguinhas começam a ir embora, começa a ficar meio escurecer, você começa a chorar, porque você acha que seu pai largou você, dali a pouco seu pai chega e te leva embora, porque ele estava trabalhando muito, porque ele pegou trânsito, porque furou o pneu, qualquer coisa. Mas você com 4 anos de idade, mesmo que você até tenha um entendimento que, o papai quebrou o carro, sei lá, no momento em que você sentiu aquilo, o teu inconsciente registrou aquilo.
tá? Ele registrou aquilo como uma dor que você sentiu por você não estar vendo alguém que você esperava que viesse te acolher. Essa pessoa não veio. Então você registrou aquilo como uma ausência, isso já é um trauma, né? É um trauma porque se você simplesmente em outros momentos da vida for empilhando memórias que trazem esse sentimento parecido, olha eu aqui terapeutizando a sessão de tarô, você vai se sentir assim na vida, se sentir rejeitada na vida. Então, sabe quando você tem duas amigas, aí você ficou sabendo que elas, sei lá, pegaram o ônibus junto para ir para casa. Aí você fica se sentindo assim meio excluída? Por quê? Entendeu? Aí, às vezes, você até pega ranço da pessoa, como se as pessoas tivessem feito isso de propósito, te excluído de propósito, e não foi. Mas você se sente assim, porque você carrega isso de muitas outras memórias e teve uma origem lá no começo da sua vida, tá? Então, assim, você aprende isso em terapia, tá? Especialmente psicanálise, esse tipo de terapias, assim, que falam mais sobre coisas geracionais, assim. E o tarot tá falando: "Não perca sua alegria e vá se cuidar", tá? Vou resumir aqui, porque senão eu vou longe aqui na minha análise, tá bom? Então é isso, gente, faz terapia, vai se cuidar e mantenha a sua alegria, mantenha a sua energia para viver, tá bom? Então é isso, gente, se ressoou com vocês, por favor, vocês me falem aqui. Se não ressoou, pode me chamar para uma leitura individual. Não se esqueçam de se inscrever no canal. E é isso, gente. Um joinha no vídeo, tá bom? Até mais.